Algo, exemplo, hoje está muito mais comum ir ao psicólogo do que antigamente. Uhum. Quando você estava exercendo, né, o pastoreio, Uhum. você, em algum momento você era psicólogo e pastor junto? Nunca fui. Não? Não. Ah, porque eu ia te perguntar se como é que houve conflito, porque tem assim, muitas igrejas têm esse conflito, né, de hoje em dia não, mas antigamente tinha, né, que vai o psicólogo falava, é espiritual, mas às vezes não é. Uhum. Aí eu pensei que você já tava nos dois, tipo, já Não. tava exercendo. Eu deixei o pastorado em 80 Uhum. e comecei a terapia em 81. Sim. Entendeu? Então, eu terminei a faculdade de psicologia, fiz uma especialização e aí eu comuniquei à igreja 6 meses antes que ia deixar o pastorado, né? E aí eu comecei a me envolver com a psicologia. Entendi. Não, eu tava com essa dúvida, porque nessa época devia ser muito mais complicado. Né? Mas eu enfrento esse Sim. tipo de conflito, porque eu atendo muito paciente evangélico, né? E há muita coisa de chegar no consultório. O senhor acha, doutor, que isso aí é espiritual ou é emocional, né? Então essa pergunta deve ter direto. Aparece Como é que muito. você lida com essa Isso é meio complexo, mas veja bem, a minha tese, não é? Semana mesmo eu falei isso para alguém. Aí ela falou assim: você acha que isso é espiritual? Eu falei assim: tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Então, o mundo é um mundo decaído, né? Desde o Éden. Né? Então, se a pessoa tem uma dificuldade, uma possessão maligna, por exemplo, é claro que isso é espiritual. Mas se a pessoa tem uma depressão, isso é espiritual também. Entendeu? Uma ansiedade é espiritual. Por quê? Porque isso tudo está ligado à fragilidade humana. E a fragilidade humana existe por causa do pecado. Então eu sempre digo, tudo é espiritual. Agora, dentro do espiritual a gente também tem um lado emocional. Porque a gente considera um ser em 3 dimensões. A dimensão física, né, que é o corpo que a gente habita, né? A dimensão emocional e mental, e principalmente emocional, em que eu me relaciono com o mundo, em que eu tenho contato horizontal, e uma dimensão espiritual em que eu tenho uma visão vertical. Né? Então, eu sempre passo para os meus pacientes, inclusive até em mensagens que mando para eles de final de ano, em várias ocasiões do ano, a ideia de que eu creio, não é, que nós somos seres que têm uma necessidade de viver uma transcendência, uma relação com o transcendente. Não é? Então, claro que no consultório, na terapia, no consultório, eu não trato com essas questões com quem não fala sobre elas. Eu tenho um bom número de pacientes que não têm nenhum contato com o evangelho. Isso não é nenhum problema. A gente faz uma boa terapia. Agora, mesmo com essas pessoas, eu passo a ideia de que eu creio em Deus e eu creio em Jesus, né? E que eu entendo que a espiritualidade faz parte do contexto do equilíbrio humano. Um homem equilibrado precisa ter uma relação com Deus, não é? Mas eu não falo isso com clareza. Mas os meus pacientes vão percebendo isso. Por exemplo, na terça-feira próxima, eu vou estar atendendo uma paciente que pediu para eu levar uma Bíblia para ela ver como é que é uma Bíblia. Porque ela tem vontade de ler a Bíblia. Agora, de onde é que ela surgiu essa vontade? Exatamente da minha noção de que nós somos seres espirituais, entendeu? Quer dizer, nós temos um lado emocional que adoece, nós temos um lado espiritual também adoecido, né? Algumas vezes, mas a gente não pode desvincular a espiritualidade completamente da vivência humana e da terapia, principalmente. Inclusive, o Gabriel e Gabriel e Daniel, os 2 anjos. Eu quando fiz minha tese minha monografia de formação na psicologia, a minha tese foi a psicoterapia e a espiritualidade, entendeu? Ou seja, estudando psicologia, a gente lida com muita gente que não tem nenhuma crença de que realmente a questão da espiritualidade faça a diferença na vida humana, não é? E aí eu escolhi essa tese, não é? E defendi, e foi muito legal, não é? Eu pesquisei para mostrar que desde os primórdios o homem
busca uma resposta para a sua necessidade espiritual, entendeu? E às vezes ele vai para o consultório de psicologia, mas ali por trás tem uma necessidade espiritual, não é? E aí o que acontece? Isso é uma coisa que me envolve, né, com essa questão do espiritual e do emocional. Então, se me pergunta, é espiritual ou emocional? Eu falo assim, tudo é espiritual. Agora, dentro disso existe um componente emocional, não é? As nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Eles estão conectados com isso também, com a espiritualidade.